Hoje é um dia especial, porque, como nós já vimos aqui, nós estamos celebrando a Páscoa, e Páscoa é sinônimo de ressurreição. E eu quero compartilhar com você uma palavra aqui que Deus ministrou no meu coração. O nosso apóstolo não pôde estar aqui, que apareceu uma nascida no rosto dele, estava inchado e ele não conseguiu estar tomando a medicação, mas ele pede para dizer que ele gostaria muito de estar aqui. Amém? E eu quero te mostrar aqui sobre a Páscoa, né? Nós vamos estudar um pouquinho aqui na palavra. Eu quero aqui na introdução mostrar para você o princípio da Páscoa, né? Lá no livro de Êxodo, vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Eu vou tentar resumir o mais breve, o máximo que eu puder aqui. Vamos ler aqui. Vamos ler no Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 23. Nós vamos entender como aconteceu, por que aconteceu e como foi instituída a Páscoa. Mas depois eu quero te levar, justamente é o que eu falei aqui na abertura, a uma reflexão do que de fato trazer para os dias atuais, o que de fato representa a Páscoa para nós. Amém? Ela não é somente aqui, o hoje. Eu venho para cá e tal, celebro a Páscoa, Jesus vive, Jesus ressuscitou, mas eu acredito que é mais, muito mais. Amém, igreja? É muito mais, e você vai entender o porquê. Então diz assim, Êxodo capítulo 12, no versículo 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, que é uma planta, ela é igual um cipózinho, assim, uma vassourinha, desculpem. Molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Feche a sua cabeça, curva a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, que é viva e eficaz, que se renova todos os dias, a cada momento em nossas vidas. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, ministra, nos convence, nos leva a um arrependimento verdadeiro e que possamos nos alegrar por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, eu repreendo toda ação do inimigo, toda obra do diabo. Declaramos a proteção do Senhor aqui desse lugar. Declaramos o Senhor agindo, porque quando ele age, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, queridos? Então, nós vimos aqui que Moisés ele deu uma instrução para o povo. Por quê? Vamos fazer uma breve retrospectiva, né? O povo estava sofrendo por demais na mão de Faraó, né? O povo estava sendo escravizado na mão de Faraó, e aí a situação estava tão difícil, tão insuportável, que eles clamaram a Deus, e Deus levantou Moisés para que pudesse ir lá libertar o povo, né? Tirar o povo do Egito. Nós sabemos que
Egito simboliza mundo, eles estavam comendo ali, como diz o ditado, o pão que o diabo amassou, e Deus levantou Moisés. E Moisés foi até Faraó, e Faraó não queria ceder de jeito nenhum. E aí, todas as vezes que Moisés ia até ele, Deus ia lá e colocava a mão e mandava uma praga, até que se chegou na 10ª, que é justamente essa aqui. Aqui no versículo 31, diz assim, para você entender, que então naquela noite, vamos ler aqui desde o 29. Aconteceu que à meia-noite, depois de tudo isso, né, Deus deu a instrução para Moisés, já que Faraó não consegue ceder, não quer libertar o povo. Olha o que vai acontecer, Moisés. Ouve a minha instrução e mostra para aquele povo. Vai lá, diz para ele matarem cordeiros, né? Oferecerem ali esse sacrifício e pegarem o sangue e passar nos umbrais, né? Na parte superior da porta. Fala para eles fazerem isso, porque justamente o povo de Deus, naquela noite, iria passar o anjo da morte e nenhum dos primogênitos, dos primeiros filhos do povo de Deus, dos hebreus, iria morrer. Porém, no versículo 29, o que acontece? Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó, versículo 30, levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Então, nós vemos aqui que houve um sacrifício, houve uma ordenança para que o povo fosse liberto. E trazendo tudo isso para os dias de hoje, o que nós podemos concluir? Não é que assim éramos muito de nós. Nos encontrávamos no Egito, nos encontrávamos em dor, sofrimento, em raiva, enfrentando problemas emocionais, enfrentando dificuldade financeira. Assim, talvez seja você que está hoje aqui nos visitando, se encontre nessa situação, numa situação de dor, preso a um problema que parece que não tem fim. Parece que nada dá certo, parece que quanto mais você tenta, mais as coisas dão errado. Parece que a gente quer que as coisas se resolvam, a gente quer fazer a coisa certa, mas dá tudo errado. Por quê? Nos encontramos presos e precisamos justamente de quem? De Jesus, para vir e nos libertar. Aquele povo se encontrava ali escravizado e clamou a Deus. E assim é conosco. Muitos de nós aqui encontravam-se nessa situação, preso a um vício, preso a uma mágoa, a um ressentimento que parecia assim que não tinha fim. E a gente começa a tentar sobreviver aqui. Assim eles se encontravam. E Deus deu uma solução. E diz a palavra que esse povo foi liberto. Só de homem eram mais de 600 mil, fora as mulheres e as crianças. Deus tem a libertação para todos nós. Para mim e para você. E diz a palavra que esse povo foi. E era para passar logo, e era para esse povo ir para a terra prometida logo, e era para esse povo alcançar logo o que Deus tinha. Mas no decorrer dessa passagem, a Bíblia diz que Deus ele não deixava faltar o alimento, não deixava faltar
as vestes, não deixava aquele povo passar frio, não deixava aquele povo passar calor. Mas aquele povo começou a ficar insatisfeito, a ficar desanimado, a ficar bola murcha. E começou a murmurar. E começou ali uma outra trajetória, que é o que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Nós esquecemos que servimos a um Deus maravilhoso, que nos libertou. E aí, se você pegar e ler a palavra de Deus, é muito maravilhoso, é interessante, que vai contar a jornada desse povo, mesmo depois de terem sido libertos. E aí a Bíblia diz que eles murmuraram, se rebelaram, ficaram insubmissos, falaram, se voltaram contra Deus, e o que era para chegar logo uma viagem breve, tornou-se uma viagem de 40 anos e apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Mas mesmo assim, esse Deus nos ama muito, é maravilhoso, que ele continua. E ele levantou reis, profetas, sacerdotes, até que ele chegou no nosso amado Jesus. E nós sabemos lá em João 3,16, esse versículo é um versículo muito conhecido, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E hoje, se a gente parar, trazer isso aqui para os dias atuais, a gente vê que tem muita gente que está morto espiritualmente, tem muita gente que está morto, preso a uma depressão, a uma ansiedade, a crises emocionais, problemas emocionais, desanimado. E aí eu vou entrar justamente no que eu quero falar com você hoje, no que Deus quer falar comigo e com você, porque nessa passagem, Deus ele falou muito ao meu coração. É interessante que a Priscila disse, olha, a senhora vai ser a Maria Madalena. E ela botou para mim ali um vídeo para eu assistir como que seria e tal. E quando eu fui procurar o vídeo sumiu. E o Israel foi procurar no celular dele, também tinha sumido. E daí eu fiquei assim, eu digo, eita Jesus. Aí a Priscila me explicou e tal, e eu vim aqui. Mas irmãos, quando você realmente ama Jesus e tem a intenção de fazer algo para Ele, você é tomado por Deus. Você é tomado, e é algo muito forte. Né? É algo muito forte você saber, você tentar dimensionar o que uma pessoa fez por você. De pegar assim e dizer, eu vou morrer por ti, Lívia. Eu vou morrer por ti, Samuel. Vou morrer por ti, Elisângela. E você ficar assim, você vai morrer por mim? Como assim? E foi isso que aconteceu. Foi isso que o nosso Jesus fez por nós. O que aconteceu? Que o povo judeu, ele estava sendo ali mais uma vez, né? Mais uma vez, ele já tinha sido levado cativo pelo povo assírio, pela Babilônia. E mais uma vez, Roma tomou conta de tudo. E aquele povo estava ali cansado, sobrecarregado. Estava ali esperando a promessa de Isaías 53, de que o Messias viria, o Salvador viria, as coisas iriam mudar. E quando Jesus apareceu, as pessoas ficavam maravilhadas com os milagres, com as coisas que Jesus fazia. E eles começaram a pensar, é esse. Não, é esse. É esse que tem a solução para a minha vida. É esse que vai mudar, que vai revolucionar, que vai botar esse povo para correr daqui. Nós vamos mais uma vez, vamos ser libertos. É o Messias, é ele.
E aquele povo colocou uma expectativa muito grande. Jesus começou a ensinar as pessoas. João 2 fala do primeiro milagre dele, né, nas bodas de Caná, da Galileia, em que ele transformou a água em vinho. E Jesus começou a fazer muitos milagres, Jesus começou a curar, Jesus começou a libertar, Jesus começou a transformar. Aquele que tinha dinheiro, mas tinha um vazio no coração, ele foi lá, resgatou. E muitos ficavam questionando, porque assim, quando a gente toma a decisão de servir a Deus, vem um monte dizendo: tu vai servir a Deus? Tu que é um adúltero, tu que é um pecador, tu que é um drogado, viciado, isso, aquilo. E Jesus fez maravilhas, transformação, sabe, na vida das pessoas. Ele fez tudo isso e ele ensinou, ele preparou 12 pessoas, 12 homens, os seus discípulos. Ele criou isso, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim: esse negócio de discipulado, esse negócio de ser discípulo, não. Tudo que a gente procura fazer está na Bíblia, está na palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou falar para você, nós sozinhos nós não conseguimos. O nosso problema é que muitas das vezes nós não entendemos a dimensão do que Jesus, do que Deus representa para nós. Nós somos filhos. Às vezes nós nos achamos pessoas imerecedoras, pessoas que não são dignas de ser chamados filho, porque já passamos por muitas lutas, muitas dores, muitos sofrimentos, muito abandono, muita rejeição. Mas até isso Jesus veio nos mostrar, que nós somos filhos. E diz a palavra que ele cuidou daquelas pessoas. E ele é o mesmo ainda hoje, e cuida de mim e de você. E abra comigo aqui a sua Bíblia. Vamos hoje ler aqui no livro de João, no Evangelho de João. Diz que depois, né, estava chegando a Páscoa, e fala que depois Jesus, ele iria ser entregue, né? Nós conhecemos a história, sabemos que ele foi vendido, que Judas o traiu. Nós conhecemos essa história. Mas ele vai justamente dar a instrução para os 12 dele. Numa Santa Ceia, ele reúne com eles. E olha o que acontece. João capítulo 16, versículos 16. Ele começa a explicar tudo o que vai acontecer para os seus discípulos. E aqui ele diz: a tristeza se transformará em alegria. Preste atenção. Porque é para isso que Jesus veio. Nós sabemos o imenso amor que ele tem por nós, porque ele deu o seu filho, Jesus. E eu acredito que Jesus, ele veio para trazer esperança para aquelas pessoas, e ainda até hoje, nos dias de hoje, ele tem esse propósito de nos trazer essa esperança. Amém? Quantos aqui esperam ainda por grandes coisas que aconteçam? Espero da transformação no teu lar, da conversão do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. Uma bênção financeira, a cura, né, de uma enfermidade que você já tentou de tudo e não consegue essa cura. Tem muitos aqui. Quantos aqui esperam algo que Jesus possa fazer na sua vida? Poucos? Meu Deus do céu. Hoje Jesus vive, hein? Ele ressuscita e ele quer ressuscitar isso que está morto dentro de você. Amém? Ele quer ressuscitar tudo aquilo que um dia você sonhou, mas no decorrer da tua caminhada, no decorrer ao longo da tua vida, você já ficou sem esperança, você já acha que não vai acontecer, que não vai rolar, que não vai nada disso. Às vezes a gente fica até questionando Deus, a nossa oração já se tornou um interrogatório. Por que Jesus? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Jesus vive, amém?
E ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E ele não mente. E aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Não depende de mim. Mas depende da gente justamente entender. E aqui, no versículo João 16:16 fala: a tristeza se transformará em alegria. Alegria. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você se encontra, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas a tristeza se transformará em alegria na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Glória a Deus. E diz assim, versículo 16 de João 16: um pouco e vocês não me verão mais. Jesus falando com os 12 dele, né? Outra vez um pouco e me verão de novo. Parece assim até uma pegadinha, né? Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, ficaram ali sussurrando entre si, né? Que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais? E outra vez um pouco e me verão de novo? E vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Às vezes é assim conosco. Nós não compreendemos o que Jesus está nos dizendo, o que Jesus quer falar. E aí no versículo 19 diz: Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco, olha só, de novo ele repete: um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, lhe digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu lembro de mim, sabe, antes de aceitar Jesus. Eu era uma pessoa extremamente depressiva, oprimida. Eu morava sozinha, tinha um bom emprego, tinha carro, tinha uma independência financeira, mas era uma pessoa triste, era uma pessoa infeliz, era uma pessoa que tinha um vazio muito grande no coração. Eu sempre costumo contar um pouquinho, eu morava num apartamento e era tudo direitinho, tudo bonitinho, e eu sempre perdi o sono, sempre ficava ali sem vontade de dormir e ficava ali ansiosa e de madrugada ia fazer faxina na casa. Ao ponto de me deitar no tapete da sala e ficar ali olhando se tinha algum sujinho, se tinha alguma coisa ainda a ser retirada e ficava retirando com a mão. Até me cansar, até vir o sono. E aí no outro dia ia trabalhar um caco, né? Porque tinha perdido muitas horas de sono. E é o que acontece. Uma pessoa triste, infeliz, porque buscava satisfação pessoal, buscava no trabalho, buscava nos estudos, buscava em pessoas, em relacionamentos. E não entendia o porquê de nada dar certo. Porque, na verdade, hoje o que eu posso entender é que sem Jesus nada vai dar certo mesmo. Mas se eu colocar Jesus na frente, com certeza, até o que parecia dar errado era para dar errado, Jesus toma a direção e vai fazer com que dê certo, segundo a vontade de Deus. Só é Ele, não adianta, não tem. E Ele diz que vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Alegria, queridos, né? Isso é algo muito forte, muito profundo, porque hoje o que a gente tem visto de crente cabisbaixo, de pessoas sendo dominadas
crise de ansiedade, de depressão, pessoas sendo controladas não pelo espírito, mas pelas emoções, pessoas tendo suas vidas destruídas. Por quê? Porque hoje não entendem aquilo que Jesus estava justamente tentando transmitir, a mensagem de Jesus. Eu quero dizer para você que esse teu problema aí, ele não é eterno, ele não é permanente, não. Por mais que pareça duro, difícil, pesado, sabe? Doendo, que te cause dor, tristeza, mágoa, parece que está tudo sem solução, parece que todo mundo está contra você. Essa tristeza vai se transformar em alegria. Amém? Jesus é aquele que muda, que transforma. E ele fala isso aqui, que parece que é breve, isso vai passar. A tristeza de vocês se transformará em alegria. E ele dá um exemplo aqui, bem atual, né? Que acontece com as mulheres, principalmente as quando vão dar à luz ali a filha, vai ter um parto normal, né? Tem mulheres que a gente fala, vai ser normal, vai ser cesárea. Ah, cesárea, que eu não quero sentir nem um pouco de dor. E diz o versículo 21, ele faz uma comparação, conta uma história. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste. Ela está com dor, né? Está ali sofrendo com uma dor. E ela fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Não é uma alegria? Você que é mãe aí, que deu à luz a um filho, pensa, né? Sofreu para dedéu, né? Como diz o ditado, sofreu. Mas quando você viu a carinha ali do filho, da filha, né? Quando você viu aquela criança saindo de dentro de você, você foi tomada por uma alegria. Que só quem passou é que sabe descrever, não é, mulheres? Só você. Ou seja, a alegria tomou conta de você. Por quê? Porque a criança nasceu e você já nem se lembra de dor, de nada disso. Tudo que você quer é ver logo a criança, né? Quero ver meu filho, quero ver minha filha, quero amamentar, quero isso. É assim. É isso que Jesus tem para cada um de nós. Essa alegria verdadeira. Essa alegria que o mundo ele não pode explicar, ele não sabe explicar. Ele diz aqui que o mundo, né, ele ficou alegre quando soube que ia morrer. Jesus, vai acabar. Quantos lá, nós vimos aqui os fariseus, né? O missionário Neto estava bem a caráter, por sinal, né? Ali, todo mundo ali parece que estava doido para ver Jesus, mesmo como diz os jovens, levar o farelo, né? É assim. Às vezes as pessoas, elas têm prazer em ver a desgraça do próximo. É assim que o mundo se encontra hoje, queridos. É ou não é? Hein? Você está lá no teu local de trabalho, está ralando que só, está ali se esforçando, dando o seu melhor, mas tem alguém lá atrás de você que está doido para tomar a tua vaga, doido para tomar o teu lugar. Doido para e não importa, ele passa por cima de ti, não quer nem saber. Ó. A gente sabe hoje que há uma concorrência muito grande no mercado. E às vezes a gente vê o concorrente detonando, né, a outra marca, detonando a empresa, porque é assim que o mundo se encontra hoje. É assim. O mercado está competitivo. Todo mundo ali doido para detonar com o outro. Está bem difícil, queridos. Mas Jesus, ele é a esperança, né? Cristo em mim é a esperança da glória, né? Cristo é a nossa esperança. Jesus não morreu em vão por mim e por você. Jesus, ele morreu por todos os nossos pecados, pelos pecados da humanidade toda. Você sabe disso, sim. Mas é importante que você, de fato, acredite nisso. Acredite que Jesus, ele morreu por mim e por você
para que nós tivéssemos uma vida diferente. E hoje a gente quer imitar o mundo, e hoje a gente quer imitar muitas das vezes os padrões do mundo, as normas do mundo. Ah, eu estou aqui, tem que ser assim. Não, você é diferente. Deus mandou o Filho dele para te dar uma vida diferente. Entenda, você que está nos visitando essa noite, Deus te chamou para te dar uma vida diferente, mas para que Ele possa te dar essa vida diferente, você tem que ser diferente. E para você ser diferente, você tem que seguir os padrões da sua palavra, da mensagem do Senhor, da mensagem. E essa mensagem, né, muitas das vezes a gente acha duro, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil a gente falar uma palavra que ofende o nosso irmão, é muito fácil a gente fazer alguma coisa quando demonstra uma insatisfação pessoal para que a outra pessoa se lasque. É muito fácil. O difícil é a gente reconhecer que pisou na bola. Mas é justamente isso que vai nos levar a essa vida de alegria. Porque eu duvido quando Deus, ele realmente, quando você já sente esse incômodo, quando você já sente que tem algo errado, que tem algo diferente na tua vida, que você quer mudar, você começa a se sentir incomodado. O que eu estou fazendo aqui? Olha, eu me lembro que uma vez, lá no mundo, né? Não digo isso para glorificar Satanás, não, é para glorificar Deus. Mas eu lembro que eu estava num lugar, num pagode. E daí, eu estava ali, tinha muita gente naquele lugar. E eu sentada numa mesa, olhando para aquelas pessoas, eu me senti um peixe fora d'água. E eu fiz essa pergunta para mim mesma. O que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. Está tudo errado na minha vida. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu sentia vontade de ir lá naquele lugar, não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum. Mas eu achava assim, eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer alguém, eu vou ser ali querida, vou ser amada, alguém vai casar comigo, vai dar tudo certo. E dava tudo errado. Porque sem Jesus nada pode dar certo, queridos. Entenda isso. E a gente pensa muitas das vezes assim, se eu terminar esse curso aqui, me formar, ter essa graduação, eu vou ser feliz, que eu vou conquistar, que vai ser... Veja o que eu estou dizendo, não estou dizendo que isso é errado. Porque Jesus, ele nos escolheu realmente e nos incentiva a buscarmos o conhecimento. Conhecimento, a sabedoria que vem dele. E ele nos capacita. O errado é quando a gente deposita toda a nossa confiança e a nossa esperança naquilo, né? E a gente pensa, não, se eu conseguir a casa dos sonhos, eu vou ser feliz. Se eu conseguir o carro, eu vou ser feliz. Se eu conseguir a pessoa certa, a mulher certa, o marido certo, eu vou ser feliz. Aquela pessoa vai me amar, vai dar tudo certo. E biriri barará, né? E não dá, porque sem Jesus não dá. A gente não consegue. A gente não vence. Sempre vai ter algo para te levar a ter um vazio dentro de você. Você sempre vai ter a sensação de que está faltando algo. E é por isso que muitas das vezes a ansiedade ela toma conta de nós, porque não era isso que eu queria, não era bem assim, eu acho que é isso, eu acho que é... Não, acho que se fosse assim. E sempre isso nos tira daquilo que Deus tem para nós, né? E voltando para cá, para o versículo 22, diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e
ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Posso ouvir um glória a Deus? Hein? Se você crer, você vai glorificar a Deus de verdade. Não é porque eu estou mandando, não. Hein? Se você crer, que você ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? Como você vai ficar cheio dessa alegria? Hein? Por quem? Vocês vão me deixar sem graça agora. Jesus, né, Lerai? Obrigada, salvou aí a tua aposta. Só Jesus, queridos. Né? É só Jesus. Não adianta. Você conhece lá no mundo uma pessoa, parece que está vivendo um mar de rosa, de repente começa a ver briga, confusão, traição, né? Aí o príncipe virou sapo. Aí depois ele vem, pede perdão. Não, agora vai dar certo. Agora o negócio vai, né, deslanchar. Aí o maior perrengue, isso, aquilo, e vira aquela sem vergonhice, né? Entre tapas e beijos. Porque o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhos que a edificam. É o que acontece. Se Jesus não for o centro do nosso lar, da nossa vida, da nossa família, dos nossos planos, dos nossos projetos, tudo vai ser em vão, queridos. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque às vezes a gente quer ser amado, a gente quer, sabe, que o marido trate a gente, bababá e tudo, mas Jesus, ele quer muito mais. Jesus, ele quer que a gente tenha realmente um relacionamento em primeiro lugar com ele. É Jesus, né? E ele deu essa instrução aqui para os seus discípulos, mostrando, olha, vai acontecer isso, eu vou morrer. Eu vou para junto do Pai. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês vão ficar tristes, vocês não vão entender o que está acontecendo. E de fato, porque eles pensavam o quê? A gente vê que quando Jesus está lá no Getsêmani, o que acontece? Ele pede para que as pessoas, quem tem espada, quem tem alguma arma, para se cumprir a profecia de Isaías. E a gente vai lá, a gente vê que Pedro vai lá, não entende, corta lá a orelha do soldado, né? E Jesus vai lá e não é isso, nananina não, vai lá e coloca de volta. Porque Jesus é aquele que veio nos trazer a paz verdadeira, queridos. É a paz verdadeira. E aqui, pule para o versículo 33. Ele está falando aqui essas palavras depois de despedida, começa a se despedir, que ele vai deixar o mundo, né? E no versículo 33 ele diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. E ele diz, no mundo aqui, nessa terra onde nós estamos, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Em algumas versões diz, tenham bom ânimo, se alegrem. Eu venci o mundo. E Jesus é o nosso maior exemplo. E ele nos deixa essa mensagem. Ele não diz assim, olha, está tudo bem, nunca mais vocês vão passar tribulação alguma, problema algum, não. Porque nós estamos aqui nessa terra. Mas ele diz que nós vamos vencer, queridos. É uma afirmação. Quem tem Jesus nasceu para vencer. Amém? Nasceu para vencer. Diga isso, eu nasci para vencer. Eu não sou um perdedor, eu não sou uma perdedora. E é por isso que eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Eu vou me santificar, eu vou realmente me consertar diante de Deus, vou fazer aquilo que a palavra de Deus manda,
vou me submeter, vou obedecer. Sabe, queridos, o diabo ele é tão mentiroso que ele associa essa palavra obediência, submissão a algo ruim. E eu digo para você, se a gente realmente buscar a Deus, Deus vai responder para a gente que é o melhor. Você sabe por quê? Por isso que ele fala lá em Hebreus que nós somos filhos. E filho, todo filho que é filho de verdade, o pai, ele açoita e repreende. Por quê? Porque ele ama. Então, nós não somos obra do acaso. Nós somos filhos. Nós estamos aqui nessa terra para servir a Jesus, para sermos ensinados, segundo a sua palavra, a ter uma vida santa na presença dele, a realmente ter uma vida diferente da que o mundo quer que a gente tenha, que é de destruição, destruição da família, é uma desconstrução de família, de tudo aquilo que Deus ele criou para nós. Família. E muitas das vezes a gente está dizendo, esse filho só dá trabalho, esse marido não presta, essa mulher não presta, meu trabalho não presta. Só murmurando, mas não tomamos atitude alguma de mudança, de irmos para a presença do Pai, de irmos ouvir o que o nosso Pai tem para nos ensinar. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para me ensinar? E eu afirmo a você que Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele quer que a gente venha crescer, que a gente tenha uma vida próspera, sim. Que a gente tenha uma vida abundante, sim. Que a gente tenha uma vida em que os nossos filhos nasceram justamente para serem vencedores, para serem até melhores do que nós. Sabe, queridos, quando eu olho para os meus filhos, eu olho assim com uma alegria de ver realmente, vale a pena te servir, Senhor. Vale a pena fazer a tua vontade. A família é o maior presente que Deus te deu. Você precisa realmente, sabe, entender. Nós aqui somos uma família. Essa igreja é uma família. A família Minac. Família Minac. Nós somos uma família, família da fé. Nós entendemos isso. Aquela mensagem da pastora Elisângela de domingo, que falou sobre a vida do apóstolo Paulo, mas também falou para a gente não lembrar do passado, para a gente prosseguir, me fez refletir muitas das coisas. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, poucos meses de convertida, nós fomos para um congresso da mulher, naquela igreja cristã, né? E ali eu recebi uma promessa de que eu seria uma pastora, e eu disse para a senhora, eu digo, minha senhora, eu não tenho nem alma, nem uma alma ainda, nem célula que dirá ser pastora. E aquela mulher falou, eu e nem você entendemos, mas quando Deus fala é verdade. E 10 meses depois eu estava me casando lá no Subsá, e o apóstolo Eli me consagrando pastora, que eu nem sabia que eu ia ser consagrada. Deus ele tem promessas para as nossas vidas, queridos. Mas às vezes a gente deixa que as lutas, as dificuldades, as dores, os sofrimentos desse tempo presente falem mais alto do que aquilo que Deus fez na nossa vida, do que Deus prometeu. É como se a gente esquecesse, como se a gente sofresse uma amnésia. Não, não é isso. Deixa eu seguir meu rumo. Deixa eu parar desse negócio de ganhar alma, de reunir célula, que isso aí não está com nada, isso não está me dando futuro nenhum. E corremos atrás de coisas vãs que nós vamos nos deparar no decorrer dos anos, que não é isso. Não é isso que nos preenche. Não é isso. Então está na hora da gente realmente entender. Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós.
E está na hora da gente realmente fazer jus a esse sacrifício. Reconhecer, ter gratidão, entender todos os dias. Eu estou passando essa luta, eu estou passando esse perrengue, mas Jesus morreu por mim. Jesus já levou meus pecados. Jesus já me prometeu que Ele vai cumprir. Eu vou ser uma pastora. Vidas, Deus me deu uma família Minac. Deus me deu a minha família, meus filhos, meu esposo. Deus me deu vocês. Vocês são minha família. Não importa as dificuldades, não importa as lutas que você está enfrentando. Eu quero que você saiba, eu quero te dizer nessa noite, você não está só. Você não está só, você é um privilegiado, uma privilegiada, um escolhido, uma escolhida para viver aqui nessa terra o melhor, mas há uma condição. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,18 já fala isso. E é verdade. Há uma promessa. E aqui no livro de João, capítulo 20, fala sobre essa ressurreição de Jesus, que eu quero que isso fique bem lembrado na minha e na sua mente, para que todas as vezes que as lutas vierem, a gente vai lembrar, mas Jesus morreu e ressuscitou por mim. Jesus morreu e ressuscitou por mim. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou por mim. Jesus ressuscitou por mim. Jesus ressuscitou. E diz assim, fala da Maria Madalena, né? João 20, 11 diz, Maria, no entanto, já quando Jesus já havia morrido, foi crucificado, morreu, foi colocado ali naquela caverna, e diz que a Maria foi lá, aquilo que vocês viram aqui, né? A apóstola Samira representando. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, né? Jesus continuou, não me detenha porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês. Estava falando justamente aquilo que nós lemos lá, que a gente ia estar alegre, depois ia estar triste, depois ia estar alegre, lembra? Né? É assim. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Queridos, olha que privilégio, né? Essa mulher teve de ver quem? O Senhor Jesus. Mas não foi só para ela, não. Não foi, você vai entender isso que não é. Não foi só Maria que teve esse privilégio. A Priscila, a Márcia, a Aline, a Elitelma, a Ana. Todos nós. Por quê? Porque fomos chamados. Amém? Você está aqui hoje, você está respirando, você está arrumadinho, está bonitinho, está sentado lá da tua família. Você que está nos visitando, você está aqui hoje. Jesus, ele veio para você também. Ele veio.
A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas eles não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Então saiba você quer ser filho? Aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Ele com certeza vai mudar a tua história. Você vai passar por luta? Vai passar. Mas você não vai passar sozinho. Jesus vai estar com você em todos os momentos. Ele não te abandona. Ele não esquece de você. Ele ama você. E aquela mulher, Maria Madalena, o que a Maria Madalena era antes dela conhecer Jesus, hein, gente? Hein? Ela era uma prostituta, uma pecadora. Ela era uma pessoa como eu. Ela era uma pessoa como você, que veio das drogas, como você, que veio da bebedeira, como você, que veio do crime. Eu não sei a tua vida, muitas das vezes, principalmente você que está aqui nos visitando, eu não sei, mas eu sei que Jesus sabe. E aquela mulher recebeu esse privilégio de estar com Jesus, de ser a pessoa que viu Jesus pela primeira vez depois que ele ressuscitou. Imagina essa alegria. Então, assim como Jesus apareceu para Maria Madalena, queridos, ele vive ainda nos dias de hoje. Ele vive, diga, Jesus vive, Jesus reina. E Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua família. Ele quer transformar tudo aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus da cura, o Jeová Rafá. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Deus que vai te tirar dessa situação. Em nome de Jesus, entenda isso. Quem está falando, a pessoa que está falando, eu não estou falando coisas de mim mesma. Não. Mas é o Senhor. Porque muitas das vezes não entendemos. E Maria Madalena, eu acredito que essa mulher representa nos dias de hoje cada um de nós que éramos pecadores, mas temos a oportunidade de ver o Senhor. Temos a oportunidade de sermos transformados pelo Senhor. Amém? Temos esse privilégio, queridos. A morte de Jesus não foi em vão. É isso que você precisa entender. Quando vierem as lutas e as dificuldades, diz, Senhor, tu não morreste em vão. Tu não morreste para que eu tivesse uma vida fracassada. Para que eu tivesse uma vida de derrota, para que as coisas parecem que não tem mais fim, esse sofrimento, essa dor, não. Cabe a mim e a você declararmos, a Bíblia fala que Jesus disse, vai lá, fala para os discípulos, fala que eu ressuscitei, fala que eu estou aqui. Assim, nos dias de hoje, Deus quer nos usar como instrumentos dele, para que nós possamos realmente falar que existe um Deus vivo que pode mudar a nossa história. Nós precisamos expressar isso, queridos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos agir, na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas. A gente precisa expressar isso. A gente precisa falar. E às vezes a gente está tantos dias, tanto tempo que a gente não ora, que a gente não busca a Deus, muito menos falar de Jesus para as outras pessoas. E a gente vê o mundo aí sendo consumido, pessoas sendo levadas a suicídio, pessoas ao nível de sofrimento, de dor tão grande. E nós estamos aqui, podemos levar Jesus. Deus, Ele conta conosco, queridos. Maria Madalena foi lá e anunciou. E os discípulos se alegraram. Muitos estavam indo fazer tudo ao contrário do que Jesus falou, né?
A gente vai ler, se a gente ler esse trecho de João, vai lá para o capítulo 22, você vai ver, Pedro já estava indo pescar, os outros discípulos já estavam para o caminho de Emaús. Talvez você se encontre nessa situação, tão sem esperança, que já até esqueceu do que Deus te prometeu, já até esqueceu de viver uma vida com Deus, mas nessa noite Deus ele está aqui. E Ele quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. O centro da vontade é estar em Jerusalém, é estar na casa do Senhor, é estar na presença do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. É ser uma pessoa em que o Espírito Santo se alegra de estar com você e vai te direcionando para que você possa realmente ter uma mudança. Esses dias nós começamos lá a oração de volta lá no Zered, na quinta-feira passada. Oração de 7 às 8. E a gente foi tão gostoso aquele momento de oração ali, que teve uma hora que o pastor Denis teve que levantar e dizer, já deu a hora, apóstolo. Né? E a gente não queria parar. Depois a gente, mesmo estando ali falando, aí depois a gente deu a mão, ficamos lá e oramos. Foi glorioso, sabe? E a gente ficou com fome e sede de querer mais. Na quinta-feira mais. E eu acredito que isso é algo que vai acontecer. Grandes coisas, sabe? Porque a gente vê, queridos, a nossa vida, ela é uma batalha espiritual. É o que diz lá em Gálatas, que é uma guerra entre a carne e o espírito. Quando a gente ora, quem vence é o quê? É o espírito. Mas quando a gente deixa de orar, ou quando a gente ora uma vez sim ou outra, é a carne prevalecendo. Então a gente precisa orar, precisamos realmente estar na presença de Deus. E a Maria Madalena foi lá e anunciou para todos, né? E todos ali que estavam já se dispersando, se voltaram. E eu acredito que a Páscoa também diz respeito a isso, você refletir. O que eu tenho falhado? Aonde eu tenho falhado? Aonde eu tenho ficado disperso? Aonde eu tenho me afastado? E me voltar. Jesus morreu por mim. Eu preciso voltar. Eu preciso realmente estar na presença de Deus. Eu preciso, né? E aqui eu quero que você entenda, o último ponto aqui é que o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão. Não foi. Ainda tem jeito para mim e para você. Ainda tem jeito para a tua família. Ainda tem jeito para a tua vida financeira, para a tua prosperidade, para a tua vida de saúde. Ainda tem jeito, gente. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Para você mesma, sabe? Talvez você diga assim, não tem mais jeito, eu sou desse jeito mesmo, eu sou irado, sou isso, sou aquilo. Tem jeito. Amém? Tem jeito. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. Fala sobre a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo mostrando aqui, através dessa carta, para a igreja de Coríntios. É uma igreja que estava passando ali por muitos questionamentos, muitos pecados até, de imoralidade, tantas coisas. E ele disse assim, 1 Coríntios 15, 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão.
Será que foi tudo em vão? Hein? Será que os ensinamentos... Sabe, quando eu vejo aquele livro do apóstolo Eli, Orientações Bíblicas Básicas, tem o primeiro da Escola de Líderes, tem aquele amarelo da Consolidação, e tem esse último, que ali tem uma série de ensinamentos. Começa falando da salvação, do plano da salvação, que muitos já esqueceram até e pensam, que nada, Jesus não morreu por mim, Jesus não ressuscitou, será que é isso mesmo? Será que se eu morrer eu vou para o inferno e não sei o quê? Muitos questionamentos, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Vejam outro, que esse aqui também está fraquinho. Depois foi visto por Tiago, por mais de 500 irmãos. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais porém alguns já não, depois foi visto por queima, né, Lerai? Era um perseguidor, era tudo que não prestava, né? Muitos aqui, talvez quando você entrou aqui, como o apóstolo Paulo fala, como o apóstolo Helder fala, né? A igreja vai cair. Tu foi para a igreja? Então, muitos assim eram esse nível. E o apóstolo Paulo era alguém assim, uma pessoa cruel. E ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Diga aí, pela graça de Deus sou o que sou. Amém? Pela graça de Deus eu sou próspero. Declare, pela graça de Deus eu tenho saúde. Pela graça de Deus eu tenho uma família abençoada, um esposo abençoado. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou o quê? Vã. Fale isso com convicção, afirme isso. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Foi ou não foi? Hein? Valeu ou não valeu o sacrifício? Hein? Você está aqui, você lutou pela restauração do teu lar, da tua família, por essa prosperidade. Você lutou, hoje você está aí curado, bonitinho. Muitos já eram para nem estar mais aqui, aonde nós estaríamos, não é? Então, valeu ou não valeu? Foi ou não foi em vão? Você ter nascido, você ter sido criado por Deus, você ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, foi ou não foi? Bom, hein? Não foi em vão. Diz aqui o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele fala dele agora, ó.
trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, né? Não eu. E às vezes a gente se acha já, né? Ah, já tenho tudo, tudo foi eu que conquistei eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus com você. Você vai conseguir alcançar maravilhas. E ele diz aqui no versículo finalizado. É o que Deus faz na nossa vida quando a gente decide andar na presença dele, de verdade. Deixar ele conduzir a nossa vida. E é o que o apóstolo Paulo ele usa pessoas para dizer, olha, tu não vale nada, tu não presta, tu não tem mais jeito. Mas um dia Jesus apareceu para ele e disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. E deu um novo norte para a vida dele, uma nova direção, porque é isso que Jesus faz nas nossas vidas, nada menos que isso, nada diferente disso. Eu duvido, sabe? Se você disser para mim assim, ah, mas eu aceitei Jesus e a minha vida parece que está pior do que antes. Mentira do diabo. É mentira do diabo. Porque pede para Deus te fazer ter uma reflexão. E a gente para olhar a vida daquele homem que veio e se sujeitou a Jesus, ao senhorio, e aprendeu, e foi açoitado, e foi preso, e foi expulso, e foi escaneado, e sofreu todo tipo de sofrimento que a gente não sofreu nem a metade, né? De Jesus, então, nem a pontinha do pé. E o apóstolo Paulo decidiu ter essa vida, ao ponto de dizer assim, olha, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe? Isso é muito maravilhoso, queridos. Quando você descobre que
tudo que você tentar fazer com a força do teu braço não dá jeito. Mas se você decidir obedecer essa palavra aqui, você vai realmente prosperar, você vai vencer. Aí você tem essa paz. Aí você consegue realmente, sabe? Você consegue viver essa vida aqui. Que aos olhos humanos parece muito difícil. Sabe? Talvez você diga assim, apóstola, a senhora não sabe o que eu estou passando. A senhora não sabe. Só está falando aí palavras bonitas, mas a senhora não sabe o quanto eu sofro, o quanto eu estou sofrendo. De fato, queridos, eu posso não saber, mas o meu Jesus sabe. E a morte dele não foi em vão. E se você está respirando aqui, se você está aí vestidinho, ouvindo eu falar aqui, sabe, queridos? É Jesus. É Jesus. É Ele. Porque Ele tem grandes coisas ainda para fazer na minha e na sua vida. Porque Ele quer sim que você seja alguém bem-sucedido em todas as áreas. Seja alguém próspero. Seja alguém vencedor. Seja alguém que vai contar vitória e não derrota. Mas para isso você precisa tomar uma decisão por Jesus. E isso eu não posso fazer por você. Cabe a você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Você sabe que Jesus, ele ofertou, né? Lá em João 10, ele diz que ninguém tirou a vida dele, que ele deu, né? Eu a dou. Ninguém tira. Ele se doou, ele ofertou. Ele pagou um alto preço, que foi a vida dele. E nós, Jesus, ele pede apenas o 10º que a gente devolva, que é o dízimo. E expresse a nossa gratidão também com os nossos dízimos e ofertas. Que você possa refletir sobre isso também. Que você possa fazer ressuscitar esse desejo de ser um mantenedor na casa de Deus. De fazer com que a obra de Deus ela fique sempre suprida. Tem os ventiladores, tem a luz, tem a energia, tem o pagamento dos obreiros, tem vários compromissos. Então nós, que somos gratos a Deus, nós devolvemos os nossos dízimos. Que somos gratos, damos ofertas ao Senhor. Então eu convido você a levantar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Amém? E você vir aqui à frente, entregar para o Senhor. Nós temos aqui o QR Code, temos aqui os envelopes. Que você possa levantar a Deus o seu melhor. Amém? E eu convido você, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu convido você a trazer ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, mas eu quero te convidar para vir aqui à frente, até você que não tem uma oferta para dar para o Senhor, que pensa que não tem. Assim como Jesus ofertou a vida dele em favor de nós, dos nossos pecados, oferte a sua vida, diga a Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego tudo que eu tenho, sou, eu devo a Ti. Então, nessa noite eu quero sim. Sabe? Já chega de tentar vencer do meu jeito, já chega de tentar vencer com a força do meu braço. Eu entrego, eu me rendo a Ti, Senhor. E eu quero ofertar a minha vida a Ti. Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo,
tocar cada coração que está aqui nessa noite. Tocar cada vida, que cada vida possa sentir, Senhor, sabe? Essa gratidão, lembrar desse imenso sacrifício e lembrar que hoje o Senhor vive, o Senhor reina. E possa vir aqui à frente oferecer a sua vida no altar, em nome de Jesus. Traga a Deus a sua oferta, o seu dízimo, mas venha aqui, eu quero orar por você nessa noite.